Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo do GE, do canal do Globo Esporte, aqui no YouTube. E o título do vídeo é o seguinte: Eric Faria detalha a situação entre Tite e Flamengo. Seleção Sport TV. Vamos trocar de janela e ir direto ao ponto? Lembrando aí aos chatos de plantão, o link do vídeo original está na descrição, é só você ir lá assistir. Para todo mundo que não é chato, que é a grande maioria aqui do canal, quero agradecer cada um de vocês e te convidar para vir comigo nessa. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 3, 2, 1. O GE traz a informação para vocês, reportagem do Eric Faria, da Letícia Marques, que o Tite disse sim ao Flamengo e aceita assumir em outubro, porque a grande dúvida era essa, se o Tite toparia trabalhar ainda nesse ano, já que o próprio declarou repetidas vezes que não dirigiria um time brasileiro ainda nesse ano. O anúncio está por detalhes e esses detalhes serão contados pelo Eric Faria, que durante essa imagem aqui vocês assistiram, milagrosamente se acomodou aqui no estúdio. Tô quieto que eu nem ouvi. Beleza, Eric? Bem-vindo à Seleção. Fala, na paz? Rizek. Boa tarde, tudo bem, Leninha, Henrique, Lolo, bom ver vocês. Pois é, assim, eu acho que o maior empecilho caiu, que era a questão do Tite assumir um time em 2023. Eu há pouco no Globo Esporte, durante a minha participação, eu falei, o Tite já é o técnico do Flamengo? Não, não é o técnico do Flamengo ainda. Mas, assim, o que tinha de maior problema para ele eventualmente ser o próximo técnico do Flamengo era essa promessa que ele tinha feito de repente, não trabalhar esse ano, conversado com a família, não pegar um projeto começado. Só que o Tite entende que começar agora seria começar 2024 já. Diferentemente do que fosse em junho, por exemplo, porque aí é um trabalho ainda que precisa ser feito. Agora é terminar o que tem ali. Eventualmente o Flamengo tem como objetivo principal conquistar uma vaga no G4 e uma vaga na fase de grupos da Libertadores, e hoje o Flamengo está em quarto lugar, né? Então, assim, o Tite enxerga isso como antecipar a temporada, e por isso ele disse esse sim para o Flamengo. Agora, faltam questões importantes de contrato, questões de cifras. O Tite hoje está num patamar de técnico, talvez só o Abel Ferreira tenha hoje em termos de salário, é o principal técnico brasileiro já há algum tempo, e isso exige uma negociação com calma. O que eu acho importante falar para quem está em casa e para vocês, que é uma questão assim que muito se debateu, principalmente nas redes sociais. O Tite não quer assumir agora para não enfrentar o Corinthians. Isso é besteira, porque esse é um processo que não é um processo simples, de uma negociação de 1, 2 dias. O Tite não ia acertar hoje o salário, amanhã está treinando o time, está no bid, viajar com o Flamengo e dirigir o Flamengo contra o Corinthians sábado. Então, assim, tudo está sendo feito com muita tranquilidade, pelo lado do Tite e pelo lado do Flamengo. Inclusive, eu soube que o Flamengo nem queria que o Tite estreasse já sábado. Exatamente para isso, para ele poder ter pelo menos 8 dias ali de treinamento que pode acontecer se ele assumir na semana que vem com a parada da data FIFA. Então, assim, eu acho que as coisas estão sendo feitas com muita calma dessa vez no Flamengo, milagrosamente, sem atropelar os fatos. O Tite é um cara que tem o tempo dele para resolver as coisas, tem prestígio, tem bagagem, tem moral para escolher o tempo que ele quer para as negociações. Enfim, então, eu acho que são detalhes importantes que ainda faltam serem ajustados, essa questão do salário e tudo. A questão da comissão técnica me parece algo assim bem resolvido. A minha dúvida é só se o César Sampaio viria com... Não sei se o Losetti tem esse tipo de informação. Se o César Sampaio viria acompanhando o Tite também. O Matheus e o Kleber e o Fábio, com certeza. A dúvida fica por conta do César. Quando ele deixou a seleção, ele chamou todos esses caras e disse, olha, eu gostaria muito de tê-los no próximo trabalho, mas claro que vocês estão à vontade para assumir outra coisa. O César, a princípio, ficaria na comissão técnica dele. Aí vai ser uma questão mesmo de ajuste com o Flamengo. Porque me parece que o César reside em São Paulo, os outros já moram no Rio. Então já, assim, o Fábio também mora em São Paulo, mas ele já morou aqui. O Kleber, e o Matheus e o Tite vivem aqui no Rio de Janeiro. Então, enfim, ficaria só essa questão do César, mas como o Losetti já disse, então eu acho que é provável. O profissional do futebol mora onde tiver o clube dele, né? Claro. Mas diante de uma oportunidade dessa, né? De se assumir um Flamengo... E é uma comissão técnica pequena, diante do que a gente vê quando técnicos estrangeiros assumem os clubes brasileiros. 6, 7 nomes, né? Ele viria o Tite mais 4, sendo que um é um preparador físico, que tem que vir mesmo. Enfim, então eu acho super compreensível até. Cara, eu tenho certeza que vários jornalistas vão puxar nos arquivos as falas do Tite. Não trabalho mais nesse ano. Chegou até a dizer, podem me chamar de mentiroso se eu trabalhar. Eu penso algo muito simples sobre isso. Ninguém tem que ser escravo daquilo que falou meses atrás. O que você pensava em fevereiro, você não é obrigado a pensar em outubro. Graças a Deus, né? Exatamente. Ainda bem, senão você e o Tite com uma resposta na coletiva
pode falar exatamente isso que você está falando. Falei Eu não queria errado, trabalhar, me equivoquei. me veio um convite interessante, eu já estou pensando em 2024, acho que é interessante começar 2024 agora, em 2023, e fim de papo. Sabe por quê, Eric? Porque, claro que o Flamengo está em quarto, tem chance de até brigar pelo título, mas se ele deixa para assumir só depois do campeonato, ele pode pegar vários tipos de Flamengo. Ele pode pegar um time fora da Libertadores, ele pode pegar um time que tenha mais algum problema, ele vai deixar de observar melhor o elenco se, sei lá, o Flamengo quiser se desfazer de algum jogador, buscar outro jogador. Eu acho outubro um mês para um time que quer um trabalho a médio prazo fundamental. Eu achei ótima a escolha para o mês de outubro. E o que eu acho importante lembrar aí é que quando o Tite dizia que ele não ia trabalhar num clube brasileiro em 2023, o plano dele era não trabalhar num clube brasileiro nem em 2024. Porque o plano dele era sair do país em 23, acertar um contrato de preferência na Europa e passar um tempo fora. Então ele não ia estar no Brasil em 24 também. Este plano não deu certo. O plano de trabalhar fora do Brasil fracassou. O mais perto que eles estiveram foi o Al Hilal. Viajaram, viram carro. O Orlando viram fez uma estrutura. proposta, uma sondagem bem assertiva também Estava nos fechado Estados com o Unidos. Hilal, fechado. É que aí trocou o comando do clube e contrataram o Jesus. O Jesus, mas o mais próximo que teve, e teve o Orlando, como disse o Eric, o Boca sondou e tal, mas a partir do momento que eles percebem que eles vão trabalhar em 2024 no Brasil, trabalhar, antecipar o plano 2024 em 12 jogos, que é o que o Flamengo vai ter, e ele vai ter a partir do momento que ele assumir, passa a ser interessante, embora com desafios, né? Posso Desafio de afirmar com classificar para certeza são 12 que só jogos. esse ano o Tite foi chamado para a seleção do Equador, seleção da Coreia do Sul, Al Hilal, que não deu certo, o Botafogo chamou quando o Luiz Castro sai, o Flamengo chamou quando demitiu o Vitor Pereira, o Corinthians chamou 3 vezes o Tite, O Orlando? o Orlando chamou, o Atlético Mineiro chamou quando quando o Cudê sai, o Atlético Mineiro chamou o Tite disse que não iria trabalhar nesse ano. Então, assim, ele teve muitas propostas, sempre respondeu que não iria trabalhar. Agora chegou um convite que o fez mudar de ideia, que é o Flamengo. E o projeto do Flamengo também atraiu muito mais do que todos os outros. E se a gente pensar bem, ele vai ter 2 janelas de treinamento importantes, que se ele assumir agora, de fato, a data FIFA de outubro, a data FIFA de novembro, que já é na retinha final. E como o Flamengo só tem o brasileiro, ele vai ter semanas cheias de trabalho. Então, assim, ele consegue acelerar. Porra, Eric, mas todo mundo só tem o brasileiro praticamente, pô. Agora tem o Fortaleza, tá na final da Sul-Americana com mais alguém aí que não me lembro agora. Nós temos também aí quem tiver envolvido com as finais da Libertadores, que é, sei lá, provavelmente aí o Palmeiras e Boca. De repente eu acho que vai o Boca. E entre o Fluminense e o Internacional, aí não sei, tudo pode acontecer, mas eu acredito mais no Internacional chegando na final aí. Tudo para ser Internacional e Boca Juniors na final dessa Libertadores aí. Então, basicamente todo mundo vai estar só no brasileiro. Alguns O campeonato processos até dá uma já- embalada em outubro, são 6 rodadas, quarta, domingo. jogo de domingo. Mas ele já vai ter tido esse primeiro, Exatamente. esse primeiro laço. A única coisa que a gente tem que olhar, assim, o que ele pode ter de pior em resultado esportivo é ficar fora da Libertadores. Ele já tem uma Nesse missão a período. cumprir. O que pode acontecer de pior é isso. E eu não acredito. Mas não vai ser culpa dele se isso acontecer. Não vai estar na bagagem do Tite. Isso aí, fatalmente, eu não vou botar na conta dele. Não vou. Ele não tem nada a perder esse ano. Acredito que o Flamengo fique fora da Libertadores. Pelo número de vagas que deve se abrir, enfim, não acredito. Pelo time que tem o trabalho do Tite. Então, assim, a única coisa que pode desgastar alguma coisa do trabalho dele é ficar fora da Libertadores. Se ele brigar pelo título e não ganhar o título, já vai ter sido mais do que se espera. Hoje a gente não espera o Flamengo chegando nas últimas rodadas atacando um título, seja com o Botafogo, Bragantino, Palmeiras, seja quem for. Mesmo que ele perca, já vai ser algo positivo. Claro. Pô, cresceu e brigou e quase foi campeão. Se tivesse mais 5 rodadas, ganhava. É que a gente pensa que é um período curto de tempo, mas são 12 jogos, é quase um terço do campeonato. O campeonato são 38 jogos, um terço seriam 36 jogos. Mas assim, é um número significativo de jogos, que dá para fazer fazer coisas Tem importantes. coisa pra fazer, pô. 6 pontos em disputa. Exato, Não, tem exato. coisa pra fazer. É quase que o Flamengo tem. O Flamengo tem 45, 46, né? 36 pontos em disputa. É. Tem 42, se eu não estou enganado. Não, 9 pontos a menos, não. Agora, 43. Eric, 43. Informação é isso, informação, né? Você informou que não teve nada a ver com o jogo do Corinthians Sim, no fim de semana, e essa sim. informação não briga com fatos. Ao contrário da Ana, eu só não acho que seria, caso tivesse sido uma escolha dele, eu entenderia. Porque o Tite, assim, Contrário de mim, o quê?
Não, você acha que seria uma besteira ele optar por não assumir contra o Corinthians? Não, eu acho uma besteira as pessoas... ele não quer treinar, porque ele vai achava ser contra o plausível, Corinthians. eu achava Eu acho que plausível. assim, qualquer que fosse o adversário nesse sábado, ele não assumiria. Não, mas eu achava plausível que Entendi. fosse o Corinthians especificamente, tentando pensar como o Tite. Porque o Tite, além de ser uma pessoa correta, eu acho que ele é muito preocupado em parecer correto. E, assim, inegavelmente, o Corinthians é o clube que o venera no Brasil. Ele é respeitado no Grêmio, campeão da Copa do Brasil, respeitado no Inter. Ele é o Jorge campeão da Jesus do Sul-Americana. Corinthians. Ele é o portador da história do Corinthians. Acho que até mais. Não, né? semana passada É mais que Jesus. o corintiano Não, quer dizer, sonhava no em time. termos de... Tem Não, campeão quero dizer, em brasileiro. conquista sim, mas eu digo em termos de empatia com a torcida, né? Claro. Você falar um nome, a torcida fala esse. E o Que não tem rejeição. E o noticiário mostrou que o Corinthians quis o Tite agora. Então, assim, natural que o corintiano se sentisse. E, assim, pro Tite, ser... O Corinthians não quis o Tite agora. Eles mandaram o Vanderlei embora, porque ele já não ia ficar em 2024. E o Duílio tem que dar uma satisfação ao torcedor. Ele não pode ver o Tite disponível, falando que pode assumir um outro clube ainda em dezembro, e ele estando com um treinador que não vai ficar. Ele teve que tomar uma atitude, pô. Daí ele deve ter conversado com os pares dele e falou: gente, vamos pra cima do Tite, a gente tem essa oportunidade aí, vamos tentar. Eu acho que ele não vai vir, mas no ruim de tudo a gente tentou, o torcedor não vai poder jogar pra cima de nós essa responsabilidade não. Vai pra cima dele. E aí no ruim de tudo a gente traz outro. De repente o Mano tá desempregado. O que vocês acham? Beleza, legal. Mandaram o Vanderlei embora, foram tentar o Tite disse que não. E aí eles foram em cima do Mano, trouxeram o Mano no dia seguinte. E aí foi desclassificado da semifinal da Sul-Americana. É só isso, só isso. Eles não é que o Corinthians, os dirigentes do Corinthians queriam o Tite. Claro, se ele aceitasse, pra ele seria ótimo. Mas eles sabiam que não iam conseguir, mas não queriam ficar mal com a torcida. Quis agora. Então, assim, natural que o corintiano se sentisse... E, assim, pro Tite, ser vaiado pela torcida do Corinthians não deve ser uma coisa simples. Não. Né? A história que ele construiu lá... Então, eu sem ter informação, eu achei que fosse plausível que ele não quisesse estrear. Eu também acho. Assim como o Eric, o que eu soube é Mas que... informação é informação. Que desde Tava o início o especulando. Flamengo acenou com este período mesmo. E que isso até deixou o Tite mais tranquilo para poder, enfim, conduzir as coisas com um pouco mais de calma, sem pressa, sem ter que correr, sem ter que pegar a estreia 2 dias depois. Mas eu também acharia, porque de fato isso passa pela cabeça dele. Como vai ser a primeira vez que eu estiver lá vendendo a história de que eu recusei? Deve ser só no ano que vem, melhor, né? E vai ser no ano que vem. Tem algo Se ele interessante. sobreviver até lá, né? Porque nós estamos falando de uma gestão que, pelo não é amor de possível, Deus. cara. Se não ganhar o Campeonato Carioca, filho, o quê? Não. Eu acho que tudo é possível O também. projeto esportivo do Flamengo é ganhar o próximo campeonato para já ficar... E ele vem em contrato de quanto tempo, Eric? Até o fim do ano que vem. Até o fim do ano que é vem. que é quando o fim do acaba o Landim, mandato né? do Rodolfo Landim. Tem algo muito interessante nessa composição, é que o Flamengo tem 11 jogadores que foram... que trabalharam com o Tite na seleção brasileira. É um número muito expressivo, muito expressivo. A gente tem o Santos, que foi convocado pelo Tite, a gente tem o Davi Luiz, a gente tem o Rodrigo Caio, a gente tem o Felipe Luiz, a gente tem Everton Ribeiro, Primeira Pablo, passagem dele no Pedro, Corinthians, não teve Everton Ribeiro também? Cebolinha, Primeira passagem dele no Corinthians? Não, o Everton Ribeiro é o ano do rebaixamento. Gerson, Carpegiani, Gerson, Bruno Nelson Henrique, Batista, Gabriel, enfim, são 11 Gerson jogadores. de 2005 no Corinthians. Mas eu acho que eu acho que ele... Não lembro. Eu acho, tá? Da primeira passagem, vou até Assim, pesquisar o Pedro e o Everton Ribeiro foram à Copa do Mundo pelas mãos do Tite, né? É algo muito significativo na carreira de um jogador. Você acha que o Gabigol, que quando não foi convocado, deu uma zoada, xingou o Tite lá numa assim festa? como a pergunta pro Tite sobre por que você decidiu mudar de ideia, essa pergunta do Gabriel vai ser feita Mas também, o Gabigol tira de obviamente. letra, esse não tira? Tem eu cara acho de que quem o tira Tite isso de também letra. tira né? de letra. Não, o Tite eu tenho certeza. Eu acho que assim, mas vão ser questões que vão ser levantadas. O assim. Gabigol diz, não, eu disse Tite bonitão, Gabigol é a seleção. Na verdade, o Gabriel não canta, né? Ele dá coro, Ele só dá coro. ele dá coro pra Não, mas música eu que também era acho que isso, eu cantada. também acho que isso é uma Não tá nem aí. Eu também O acho. curioso é que vários desses jogadores que o Tite levou à seleção vão ter a sua situação definida também pelo Tite, né? Porque né, tem a questão da renovação do Everton Ribeiro, do futuro do Felipe Luiz, se Bruno aposenta Henrique. ou não, do Bruno Henrique, do Rodrigo Caio. Exato. Né, que Felipe. tem a questão O Felipe você física, falou, então Davi. Davi. E você sabe se internamente o Flamengo alimenta a esperança de título? Por exemplo, se o Flamengo internamente está falando com o Tite, vamos buscar esse título? Não sei, isso eu não teria como te dizer. Mas eu acho que passa muito pelo jogo de sábado. Matematicamente é a conta que a torcida está fazendo, assim, porque se eventualmente você ganha do Corinthians
num jogo que você tem um treinador interino, e em tese, segunda-feira ou terça, você já tem o Tite para dirigir em 12 jogos, a gente não sabe o que vai acontecer no Botafogo e Fluminense de domingo. É um clássico, o Botafogo pode deixar ponto no caminho, no clássico contra o Fluminense. Empate é sempre o melhor E aí resultado. a diferença cairia para 6 ou 7, né? Se empatar, ou 8 se empatar, 6 se perder e 8 se empatar. Quer dizer, fica uma diferença possível, nada, né, no futebol. Mas assim, eu não tenho informação nenhuma. O que eu sei é que os jogadores estão muito animados com a possibilidade, alguns que eu sei estão muito animados com essa possibilidade de trabalhar. Felipe Luiz venera o Tite. Agora, a tabela do Venera, Flamengo tipo, a um curto sentimento prazo, de veneração dura. profissional pelo A gente Tite. olhando, vamos imaginar o Tite estreando contra o Cruzeiro, depois da data Fora FIFA, de casa. no Mineirão, onde o Cruzeiro vai mal, mas estreando contra o Cruzeiro. Os jogos seguintes, Vasco, Grêmio e Bragantino. 2 confrontos diretos já da briga de cima. Grêmio E o fora, clássico Bragantino contra o em casa e Vasco no Maracanã. Essas coisas podem ir esquentando aí um papo de título à medida que o Botafogo E você também não enxerga for pontuando. potencial para uma melhora imediata? Porque o que o Flamengo precisa para disputar o título é de uma melhora imediata. Você enxerga potencial para isso? Enxergo, sem dúvida enxergo. Sem dúvida. Eu acho que o Tite é o tipo de treinador que consegue rapidamente passar conceito. Seleção brasileira, a gente viu isso com pouquíssimo tempo de treinamento, o impacto dele lá em 2015 foi gigantesco, 2016 foi gigantesco. Rapidamente os jogadores começaram a jogar de forma diferente. Eu acredito muito no material humano que o Flamengo tem. É isso, o principal são os Muito no jogadores. material humano que o O Flamengo Flamengo tem. tem tudo ali para Assim, funcionar. o que eu apurei, Losete, Henrique, Ana e André, alguns jogadores assim falaram para pessoas próximas assim que nunca estiveram tão sem confiança como nesses últimos tempos com o Sampaoli, assim. Lembra muito o período do Paulo Souza, né? Exato. De fala era parecido. Eu ouvi de um que falou assim, nem com o Paulo Souza eu perdi tanta confiança em mim. E se a gente for observar também, quando o Flamengo, a diretoria traz o Tite, um cara do tamanho do Tite, o nome que para mim é mais perto de um consenso hoje no futebol brasileiro, é o treinador top do Brasil, o treinador da seleção nas últimas 2 Copas, o jogador sabe que a responsabilidade está com eles, né? Sim. Vai buscar quem se não der certo com o Tite, irmão? Guardiola, Klopp e pra cima, porque pro nosso cenário sul-americano, o Tite é top. Gadiardo, talvez, que está no mercado, mas é uma situação mais Tem complicada. uma coisa interessante, Henrique. Das viáveis é mais top que eu posso te oferecer para te treinar. Nessa gangorra de Flamengo e técnicos, né, nesse período, o Tite vai ser o 10º, de 19 para cá. Que louco. São 10 técnicos. E a gente teve um mix de estrangeiros e brasileiros, né? O único estrangeiro vitorioso foi o Jorge Jesus. Os outros que conseguiram títulos e bons trabalhos e resultados, assim, que você fala assim, pô, pelo menos chegou. O Renato chegou a uma final de Libertadores, enfim, foi vice-campeão brasileiro, mesmo que tenha largado nas últimas 3 rodadas, se eu não me engano. Mas chegou a uma final de Libertadores e perdeu ali num jogo de prorrogação. O Rogério Ceni ganhou 3 campeonatos, ele inclusive deu uma alfinetada no sábado, né? Falou, ó, minha história não tem nada a ver com a do São Paulo, não, hein? Eu saí daqui deixando 3 títulos. Não tem nada disso, não, porque compararam ambientes e tal. E o Dorival, que ganhou ano passado a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, assim, o Flamengo nesse período, nessa loucura, nessa roda gigante de 10 treinadores, foi muito feliz com o Jorge Jesus e depois só com treinadores brasileiros também. São 7 anos sem trabalhar no dia a dia de um clube, né? Isso faz Nesse ano o diferença, Tite né? concorda. Eu não sei qual o peso que isso possa ter, não sei. Mas os últimos anos do Tite como técnico de clube, 2011 campeão brasileiro de pontos corridos, 2012 campeão da Libertadores invicto e Mundial. 2013 não foi um ano bom. Ganhou a Recopa, mas fez um campeonato brasileiro horroroso. E Foi da quando ele deu uma Libertadores, mudada no elenco, não foi? Caiu Precisou roubado. Foi o Mano pro que faz em foi o Mano. 2014. Aí Ele 14, vai mal justamente porque não consegue mudar. Renovar o elenco. 14 ele não trabalha. 15 ele é campeão com a melhor campanha da história até ser superado pelo Flamengo do Jesus. Então, assim, a média do trabalho dele, em todos os anos, exceção feita a 13, foi de excelência. E assim, e nesse período, logo depois de 12, a cabeça dele estava voltada para ser o técnico da seleção brasileira. Aliás, todo mundo imaginou que ele seria o técnico da seleção Ele se brasileira frustrou muito. após a Copa de 2010. Mas Com ele aqueles chega resultados todos. E ele chega no Corinthians na primeira passagem numa situação muito parecida com o que acontece nesse momento no Flamengo. O Mano tinha saído para ir para a seleção, deixa o Corinthians líder do campeonato, o Corinthians traz o Adilson faz uma confusão lá, dá tudo errado, e aí vai para aquela reta final de campeonato com a chegada do Tite. O time já não tinha muito o que fazer, já tinha perdido a liderança do campeonato.
naquele ano, e aí ele começa esse processo de reorganizar o Corinthians para o que seria aquele 2011 que aconteceu da forma como aconteceu. Ele encontra o Everton Ribeiro em 2011, que ele volta de empréstimo, mas aí o Corinthians faz muitas avaliações com vários jogadores na posição, ele acaba não ficando, aí ele vai embora e vai seguir sua carreira. Mas o trabalho que ele inicia no Corinthians é bem parecido com o que fez agora, como lateral, naquela exatamente. época de Corinthians, E em ele vira meia com o Marcelo Oliveira. E em clubes, o Tite nunca teve um orçamento sequer parecido com o que ele tem agora no Flamengo. Também uma curiosidade a mais, o que ele pode fazer com tanta grana que o clube tem para reformular e montar o elenco do ano que vem também. Se você quiser, Rizek, acrescentar, hoje a gente publicou no site uma notícia importante, que é plano do Rodolfo Landim abrir o cofre nesse último ano dele de mandato para investimentos no futebol. Isso já inclui, claro, a contratação do Tite, que se trata de um treinador caro hoje no Brasil, mas também reforçar o time na janela de janeiro. Porque a última janela o Flamengo investiu pesado mesmo em 2 jogadores, que foi o Alan e o Luiz Araújo, né? E tinha trazido no início do ano, de forma mais efetiva, o Gerson. Mas com investimento pesado, Quer né? perder a eleição do ano que vem também, Exatamente. o Landim, né? Então, assim, Eleitoral. além disso tudo, o Tite ainda pode ter esse ganho de poder, de repente, escolher um jogador que talvez no mundo normal, faça, esse cara é muito caro, mas talvez para o Flamengo seja possível. O doloroso vai ser abrir espaço, né? Oi? Porque vai precisar abrir espaço no elenco, né? Isso talvez seja a questão dolorosa do processo. Né? Vai ter que chegar num jogador que já é consagrado, que já é ídolo e fazer a troca. Porque não dá para contratar mais atacantes e deixar todos que estão lá. Né? Senão daqui a pouco Tem um você tem um jogador banco que deve estar caríssimo. sonhando com a chegada do Tite, que é o Cebolinha. Né? Eu imagino que para ele deva ser um... E eu acho que isso vale observar também o trabalho do Tite, que é quando ele tem a condição financeira, o clube tem a condição financeira, a visão dele de mercado. Porque eu acho que foi 2015 ou 2016, antes dele sair do Corinthians, o Corinthians tinha dinheiro e as contratações foram do tipo Alain Mineiro. Então, assim, eu acho que a visão de mercado também é uma coisa que o Tite nunca teve um ponto muito forte da gestão dele, que eu acho que agora com o Flamengo melhor gerenciado, pode ser um diferencial aí para o próximo ano. O time campeão foi desmontado, né? Renato Augusto, Jadson, ele teve No que Flamengo ele já parte de um nível de exigência maior em termos de contratação, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, 2015 ele ganha com um super time do Corinthians, com Renato, Jadson, com Wagner Love. Quando o time sai todo em 2015, ele precisou remontar o time na janela de 2016, ele não teve criatividade, porque o Corinthians tinha dinheiro. Não era um time que, não tem dinheiro. As escolhas não foram bem feitas. Eu lembro que tinha Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto. O dinheiro foi mais mal gasto. Ele talvez não precise remontar, né? Sim. Ele precise pontuar, como o Losetti falou, assim, algumas coisas assim que... Renato Augusto De está em 0 a reta 10. final de contrato, hein? Qual a nota da contratação do Flamengo para você? 10. A meta do Flamengo é, dessa vez, não transformar o melhor técnico disponível num fiasco. Henrique. Eu também acho. Acho que foi uma escolha perfeita. Assim, algo que a gente meio que já esperava. Assim. Eu achava que o Tite ia ter entrada no mercado europeu. Eu achava que ia ter. Porque o trabalho dele com a seleção foi muito bom. Não sei, eu acho que ele... Nem ele esperava. Não. Pô, mano, não chegar na semifinal, pelo menos, de 2 Copas do Mundo, não pode ser considerado um trabalho muito bom. O trabalho dele foi bom, visto que ele passou com o pé nas costas aí da eliminatória, nas 2 vezes que disputou, e conquistou outros títulos menores com a seleção brasileira, tipo a Copa América, essas coisas. Mas, pô, trabalho muito bom aí. O trabalho muito bom é o trabalho de quem ganhou, pô. Foi campeão várias vezes. Não tem como chamar de muito bom o trabalho do Tite na seleção, não. Depende do que a gente está falando de mercado europeu. Eu acho que ele poderia pegar equipes de prateleira intermediária lá. Eu não sei se ele esperava isso, se era o que ele queria. Eu acho que ele poderia ter entrado. Eu acho que houve um certo preconceito também na apreciação por parte do mercado europeu em relação ao trabalho do Tite. Que é um trabalho consolidado aqui dentro, como talvez haja em relação ao Abel Ferreira. Eu acho que o Abel já teria condição de ter recebido proposta melhor de lá pelo conteúdo que ele tem. Sem dúvida. Agora, talvez não tenha chegado para o Tite nem sondagem, nem proposta do tamanho que ele esperava. Da Europa não chegou nada. Talvez não tenha sido. Ou então, Garanto pra talvez você, de Europa não chegou nada. ou talvez ele tenha já mirado uma prateleira mais forte de lá. Você sabe Eu achei que ele ia desculpa te arrumar um lugar para interromper, Depois ele. da Copa não chegou nada de Europa Vocês pro sabem que time. existe uma autoavaliação de toda a equipe de trabalho deles ali, de que nós nos mostramos pouco. Nós somos pouco para a vitrine. Eles não esperam, nem eles esperavam uma proposta da fechados, Europa, embora... E tem um outro Na ponto seleção também. que você disse? Não, depois, nesse período pós, eles acham assim, a nossa atitude para entrar no mercado europeu deveria ter sido outra. Deveria ter sido de mostrar mais, de estar Mas você deu mais. 10. De 0 a 10?
Eu acho que a expectativa é de que dê tudo certo, né? Mas, assim, difícil dar nota. Eu, como repórter, prefiro me abster. Ana Thais Matos. Nota 10. Acho que é difícil também falar que não foi uma boa escolha. né? Sim. Difícil falar que, porque se o Tite não é uma boa Ele já escolha, errou qual tanto seria? também. Pois é, uma né, boa gente? Só tem escolha, outro né? nome que me empolgaria tanto para ver trabalhando no Flamengo, disponível hoje, que é o Gadiardo, pelo que fez no River. Mas eu acho que o Tite tem mais chance de se adaptar rápido e funcionar do que o Gadiardo. Né? Porque conhece futebol brasileiro, conhece pressão de time grande daqui. Acho que, cara, vamos ver se o elenco vai aceitar. Estranho o Gajardo É isso. também não receber uma proposta da Europa, né? Esse é o ponto. Eu acho Ele que não tem quis um o certo Olympique, né? preconceito. Ele não Tem quis o certo Olympique de preconceito Marseille. Só sobre falar, o mercado. Galhardo teve proposta, Teve o ele não Olympique, quis né? o Olympique de Marseille. E Também é ele, confuso lá, hein? E ele estava Ah, é. contando que a Argentina o chamaria depois do Mundial, que ninguém imaginava que o Scaloni ia ser eleito o melhor eu treinador acho que do nem é o mundo. ponto do Tite, não, mas prateleira intermediária da Europa, o Flamengo bate financeiramente, tá? Sim, Time médio da Europa, o Claro. Flamengo Sim. cobre e contrata quem ele quer. Eu acho que nem O Flamengo tá num ranking aí que eu vi não sei aonde, é o número 48 do mundo em valor do elenco, tamanho do investimento que faz, etc. Tá no top 50 dos maiores clubes do mundo. Então, intermediário da Europa, o Flamengo bate fácil. Porque se você for ver quem tá ali, de repente, ali acima do Flamengo é Real Madrid, Barcelona, Manchester... Três, a Manchester City, Manchester United, Ajax, talvez... Benfica, Porto, Milan, Inter, Juventus, Roma, talvez. Pô, são vários clubes aí, Bayern de Munique, Borussia. Porra, eu citei uns 12, 13 aqui. Aí vamos botar que tem mais uns 30 e poucos na frente do Flamengo ali, e já com um patamar mais ou menos parecido. Pô, tá louco. O Flamengo é uma potência. questão da grana, é questão acho de que não é possibilidade de Tite você hoje. conquistar coisas legais, assim. Talvez com um time médio da Europa você não vai ganhar a Champions League. Com o Flamengo você tem chance de ganhar uma Libertadores. Então, assim, eu acho que tem um pouco E de disso voltar também. ao Mundial de Clubes. Claro. E do- no e- novo o Flamengo já formato, vai estar, isso que eu ia né? falar. Pô, mané, voltar no Mundial de Clubes. Agora, se vier ao Hilal, lá tem Jorge Jesus, tem Neymar, tem... Enfim, a gente corre o risco de pegar um Al Nassr com Cristiano Ronaldo. Tem time lá com Mané. Pô, mané, não tem como não, cara. Agora o time da Arábia tá um aço. Falar, de já vai voltar ao tá, Mundial de Clubes, né? O trabalho dele não ficar marcado por ter sido técnico do Corinthians, embora tenha trabalhado no Grêmio, tenha feito outros trabalhos, mas hoje a memória do torcedor é o seleção e Tite Corinthians, né? ganhando no Corinthians, assim. Então, acho que essa ideia também de sair um pouco desse... Cara, parar ídolo do Corinthians e do Flamengo, hein? Já Pois pensou? é. Cara, olha... então, o Tite disse sim, vai começar provavelmente aí na data FIFA. Graças a Deus, vamos torcer. Eu acho que realmente não é um treinador que no primeiro momento é o meu preferido, assim. Mas eu acho que dentro do que temos no momento aí acontecendo, é a melhor opção. Não tinha muita outra coisa o que fazer, não. E aí a gente só resta pra nós torcer pra dar certo, pra ele não ser um chato de galocha na entrevista coletiva, ficar inventando palavra que nem ele costuma fazer, pro trabalho correr bem, pro elenco funcionar com ele, todo mundo respeitar. Ele tem um tamanho que não é menor do que dos jogadores do Flamengo. Dentro do clube, tamanho menor, mas na história do futebol, o tamanho dele tá ali parelho. O cara tem títulos também, ganhou até o Mundial, inclusive. Então é isso, cara. Vamos torcer pra dar certo, vamos torcer para nosso Flamengo voltar às boas aí. Quem sabe, de repente, até disputar o título esse ano, talvez ainda tenha como. Bom, bote aí um comentário falando o que você pensa a respeito disso. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp aí. Certamente deve ter um grupinho de Flamengo, então bota lá no grupo de Flamengo. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like. Aqui na tela tem 2 vídeos daqui do canal, né, que eu estou indicando para você assistir. E fora da tela você também vai encontrar alguns vídeos nos sugeridos aí, no lado ou embaixo. Dá uma olhada. O vídeo que você vê que te interessar, clique e assiste, porque quando você fica maratonando os vídeos, você ajuda muito no crescimento do canal. No mais é isso, tamo junto. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e